Amém? Glória a Deus. Marlene fala assim, você fala amém antes de falar qualquer coisa? Como é que as pessoas vão falar amém, né? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, espero que minha esposa também possa estar assistindo. Ela viajou com a minha sogra, passar um final de semana de descanso, de um programa da igreja da minha sogra. Então é uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês. Eu vou falar de um tema muito difícil para mim, que é falar da minha vida novamente, porque no dia 26 de abril, eu estava falando da eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E eu dei vários exemplos, citando o quanto essa palavra foi eficaz, desde quando eu ouvi uma pergunta, você quer aceitar Jesus? Então, nesse momento que eu falei sim, é como se a minha vida mudou. Literalmente a minha vida mudou com esse sim, eu quero aceitar Jesus. E eu dei alguns exemplos de coisas que aconteceram, mas eu estava correndo muito, por causa do horário, eu não gosto de passar da hora, e eu não tive tempo de contar em detalhes, por exemplo, um tema que é delicado, porque eu vivia um relacionamento antes de conhecer a Jesus, e esse relacionamento, no processo de conversão, foi desfeito, e então Deus mostrou que ele tinha outra pessoa. Se eu pegar isso à luz da palavra de Deus, muitos podem falar, poxa vida, mas como Deus tem outra pessoa? Né? Você não era uma namorada, você já vivia com ela há 4 anos e meio, então até para as leis brasileiras, você poderia ser considerado casado, etc. Então eu senti, junto com os irmãos, que seria interessante pedir paciência a vocês, mas eu vou contar então um testemunho passo a passo da minha vida, para que todos possam entender como Deus age dentro da palavra, nada fora da palavra de Deus, e evitar que os irmãos possam vir justificar decisões inadequadas baseado numa informação incompleta. Ok? Então, hoje é o dia de nós fazermos uma revisão, mas entrarmos em mais alguns detalhes, porque agora eu tenho tempo, até meia-noite o pessoal falou que eu podia ir, então não teria problema, porque são 36 anos que nós vamos estar falando aqui, né? Então, a primeira escritura que nós compartilhamos, que eu gostaria que a gente revisasse, para ir aquecendo os motores, é em Hebreus 4.2. Essa foi a escritura base do dia 26 de abril, em que eu falei, porque a palavra de Deus, eu não, né? O Senhor falou através de Paulo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é um livro de história, não é um livro de conhecimento, é uma pessoa, é Jesus, né? A palavra de Deus é viva e eficaz porque a palavra é Jesus. E mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espíritos, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Sim, porque o nosso coração é enganoso, e nós precisamos, sim, da palavra e do Espírito Santo. Vocês vão ver o quanto isso é importantíssimo, andar com esses 2 pilares, palavra e a presença de Deus, às vezes direta e às vezes indireta, através do conselho de um irmão. Então, basicamente, eu queria que durante a minha explanação, vocês ficassem muito atentos para o que Paulo falou em Romanos 8:28, que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todos nós, quantos aqui se sentem um pescador de homens? Alguns ainda não, mas saiba que eu e você fomos chamados para sermos transformados em pescadores de homens.
em discípulos de Jesus, em influenciadores, agentes de transformação, aonde a gente coloca a planta do nosso pé. Nós não somos assistentes de reuniões. Todos vocês são reis e sacerdotes. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Rei é aquela pessoa que governa, administra, e sacerdote é aquele que intercede e tem todo um procedimento muito parecido com o tradicional pastor de uma igreja. Mas todos vocês são sacerdotes. Todos vocês são pastores, cuidam de coisas e pessoas, né? E esse é o ministério mais importante que nós temos. Então, nós temos muita coisa que nós precisamos, estamos já trabalhando na reciclagem, expulsando uma religião que não tratava dessas questões no púlpito, né? E colocando a verdade. Então, eu vou começar a minha história. Eu nasci no Espírito Santo, Colatina, filho de um pequeno agricultor, de uma família tradicional, mas ele, por uma opção lá de vida, era um pequeno agricultor. E sou de uma origem católica, aquele católico mesmo, né, da minha mãe rezar, acender vela toda segunda-feira para as almas, que é a crença que ela tinha, agora já está lá com o Senhor, porque ela aceitou o Senhor Jesus, e eu, então, era direcionado pelo catolicismo. Meu pai, simpático dos padres, mas não ia às missas, né? Só que eu tive pólio aos 8 anos, fui morar em Vitória, e minha mãe, depois vim para o Rio, eu vou contar um pouco dessa trajetória, e minha mãe dizia que eu precisava ir à missa todos os domingos, porque se eu não fosse à missa, o que ia acontecer? Eu ia para o inferno, eu já ia. Então, toda missa, todo domingo eu estava na missa, lá bonitinho, sentado no banco, né? E por que eu, de repente, me tornei ateu? Porque durante uma missa, eu assisti uma cena de 2 casais lado a lado e um flerte de uma mulher de um casal com o homem do outro casamento. Então, aquilo, quando eu vi, eu já tinha 13 anos, mais ou menos 14 anos, e aquilo me chocou, né? Eu levantei e falei, Deus não existe, e se existe, é o que muitos falam quando não conhecem a Deus. Ele está muito longe e não tem nada a ver com a minha vida. E então eu comecei a viver uma vida de muita intensidade. Mas como é que eu cheguei no Rio de Janeiro? Eu, com 8 anos de idade, saí da fazenda, né, onde o único conhecimento maior de um equipamento, tecnologia que eu tinha, era um caminhão Fenemê, porque ele ia lá buscar o café. Então, meu sonho era ser motorista de caminhão, né, porque era a coisa, para mim, mais maravilhosa. E eu nasci ali, vivi ali, tinha uma saúde muito boa, né? Meus brinquedos eram derrubar bezerro, coisa assim, coisa de quem mora em fazenda, né? Não era brincar de carrinho, jogar bola, não. Era tirar leite, né? Isso com 7 anos, 8 anos. E aí eu fui morar em Vitória, e aí, com 9 anos, eu contraio poliomielite. E de um dia para o outro, eu já não conseguia mais andar, né? Eu fiquei paralítico dessa perna completamente, desse braço e o meu abdômen. E, junto comigo, teve um remador, teve também, ele já tinha 18 anos, e ele teve do outro lado, e atingiu o coração, a paralisia, a pólio, e ele morreu no voo. E eu cheguei vivo e fui para o Hospital Jesus, onde a Simone não está aqui, está em Portugal, acho que está na Itália, viajou esse final de semana, não sei. E porque a Simone até trabalhou no Hospital Jesus. E tinha uma enfermaria muito grande, eu fiquei ali nessa enfermaria com várias crianças com pólio, né? E, pela primeira vez, eu não aceitei fatos. O fato era o que uma menina me falou quando eu tentei andar. Ei, para aí, ninguém aqui nunca mais vai andar. E esse fato era uma realidade para a maioria ali, e eu creio que a maioria não andou. Mas a minha realidade era outra. Eu acreditava
que, se eu perseverasse, eu poderia andar, e com 15 anos eu já realmente consegui não só andar, mas correr meia maratona. Então, mas eu não conhecia Deus. Minha mãe fazia já promessas, tinha feito uma promessa que, quando eu começasse a ficar bom, andasse, eu ia subir a escada lá da Penha, que é um convento que é lá em Vitória. Eu fiz isso, fui lá com ela, cumpri a promessa dela, etc. Mas não conhecia Deus do jeito que eu conheço hoje. Bom, mas o que acontece? Depois dessa experiência durante a missa, o que eu me senti assim livre para... bom, a minha vida é aqui agora, Deus não existe, então o que eu tenho que fazer é viver essa vida aqui na terra o máximo que eu puder, com a maior intensidade que eu puder. Então, por exemplo, assim, se você, sábado, todo mundo dorme até meio-dia, meus amigos dormiam. Cara, sábado, 7 horas da manhã, eu estava na praia. Eu já tinha corrido até... eu morava na Farma de Almoedo, eu já tinha, ali em Ipanema, eu já tinha corrido até o Leblon, até o Arpoador, voltar. Quando o pessoal chegava, a rede de vôlei já estava armada. Cara, eu queria viver. Ia para casa, tomava um banho, ia para o bar, só chegava em casa 4 horas da manhã. Então, assim, ser feliz era o que estava no meu coração, é o que eu buscava. E eu creio que a maioria das pessoas que estão no mundo, a gente tem, às vezes, uma ideia equivocada. Elas estão tentando ser felizes, só que ser feliz do jeito dela. E ser feliz, para quem não conhece a Cristo, é achar que é satisfazer aos desejos do coração, os desejos da alma, da carne. Isso vai levar à felicidade. Isso é um equívoco. Mas você só conhece quando você experimenta a presença de Deus, a eficácia da palavra de Deus. Antes disso, você acha que crente é tudo um bando de maluco, que está sustentando pastor, etc., etc., como a maioria das pessoas que estão fora. Então, a minha vida, nesse período, ela ia à praia, beber, namorar, e tudo fazer com muita intensidade. Mas eu era uma pessoa consciente. Minha família não era rica, eu tinha passado para a PUC, não tinha passado para a FRJ, porque sempre estudei em escola pública, e um péssimo aluno. Eu era aquele aluno que na escola pública tirava 5. Então, você imagina o quanto eu estudava. Mas consegui passar para a PUC. Num ano que eu resolvi estudar, estudei demais, e a mensalidade cara. Então, eu me formei, estudava tanto que eu me tornei o primeiro aluno da metalurgia, e me formei em 4 anos e meio, porque ia me formar em 4, porque um professor ficava chateado que eu chegava na aula molhado, com o cabelo molhado, que eu tinha ido nadar, fazia ginástica durante a hora do almoço. Então, ele achava que eu tinha... Era gozação, e ele ficava irritado comigo, e aí me reprovou, por causa dessas coisas. Não só a mim, mas algumas outras, ele era meio maluco. Mas, enfim, me formei em 4 anos e meio, era muito estudioso, mas não abria mão de ser feliz do meu jeito. Me formei, e eu era o único aluno da minha turma que tinha um emprego garantido numa estatal, a Vale Sul. Então, o resultado, estava tranquilo, até que fui entregar os documentos, e a pessoa do RH falou assim: olha, o superintendente, o diretor quer falar com você. Eu falei: poxa, aconteceu alguma coisa, por que eu vou falar com esse cara, Mas, enfim, aí fui lá, e aí ele me pediu desculpas, tinha entrado o presidente Figueiredo, ele não poderia me admitir, estavam proibidas todas as admissões. Então, tinha que esperar a mudança de ministro. Com isso, eu fiquei abrindo e fechando a praia, e me envolvi num relacionamento muito feio, pecaminoso, de adultério, etc. Eu não era casado, então vocês imaginam que eu estava me relacionando com uma pessoa casada. E estava nesse relacionamento, mas ansioso, quando vão me chamar? E nada de me chamar, nada de receber telegrama, na época era telegrama, Então, um belo dia, estou lá eu tomando café, uma senhora lavando roupa, e ela conta o seguinte: olha, você sabe, Sérgio, eu perdi meu relógio, meu marido foi num lugar assim, falar com fulano, e não é que o fulano falou de meu relógio, eu fui lá e meu relógio estava lá, atrás do sofá, exatamente onde ele falou.
Aí eu falei, me dá o telefone e o nome desse camarada. Aí me deu o nome, o telefone dele, botei uma arma, um canivete grande que eu tinha na cintura, no bolso, né? E lá fui eu, meio a favela dentro de Caxias, procurar o tal homem. Aí andei, até que cheguei num terreiro, né? Num local cheio de imagens misturadas, imagens católicas com imagens de demônio, uma loucura, cheio de velas acesas. E aí eu perguntei, é aqui? Ele está ali dentro, já vai te atender. Aí eu sentei no banco, ele me atendeu. E aí o que aconteceu? Ele não me falou quando eu ia começar a trabalhar, mas ele me contou em detalhes coisas que tinham acontecido na minha vida, inclusive aquele relacionamento que eu estava tendo. E me dizendo, olha como o diabo é astuto. E quando nós lemos na palavra que ele se veste em pele de cordeiro, é real, porque ele falou para mim, você deve abandonar esse relacionamento que está errado. Aí eu falei, ele tem razão. E eu fiquei impactado, porque ele falou tudo, mas, gente, é detalhes. Eu falei, Deus existe. Eu estava equivocado. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Nesse período eu já estava morando, né, eu fiz faculdade e tal, tem muitas coisas que aconteceram. Viajei pela Europa toda, já conhecia toda a Europa Ocidental, conhecia a América do Sul, viajando de carona e tal. Vivia a vida muito intensa, meus irmãos. Era uma vida realmente intensa. E aí o que acontece? Chegou aquela experiência que eu tinha tido, né, naquele local, ficou na minha cabeça. E volta e meia aqueles pensamentos, como é que aquele cara sabia tudo isso da minha vida? Como é que aquele cara... E aí um dia eu já estava morando, né, com essa psicóloga, que era psicóloga de uma fábrica que eu trabalhava, e então meu carro quebrou, eu fui levar numa oficina em frente da onde eu estava morando, e eu perguntei ao mecânico, você sabe onde é que tem um centro espírita, um terreiro, alguma coisa assim? Ele falou, minha irmã trabalha num lugar desse. Aí me deu o telefone, lá, sábado, estava eu lá. E, meus irmãos, era um terreiro de quimbanda. Quem conhece essa área sabe que ali é o pior lugar que existe, né? Em termos de feitiçaria, em termos de... E ali eu vi o poder do demônio, mas achando que era Deus. Porque, se não era Deus, era o quê? Diabo não existe. Eu não acreditava em diabo. Então, era Deus. E ali eu via muita coisa, cura, eu vi muita coisa, meus irmãos, muita coisa mesmo. E eu fiquei, né, com essa informação, e daí depois fui para Umbanda, depois fui para Quimbanda, ou para Kardecismo, li o Evangelho de Allan Kardec. Só que o relacionamento, como não podia ser diferente, entre a Sônia e a minha família era péssimo. E o resultado disso é que nós resolvemos viajar para o Nordeste no Natal, até para a cidade de Natal. E lá, então, depois fizemos um passeio, eu pedi ao dono da agência que botasse um casal, e veio um casal, e esse casal era muito alegre, muito feliz, devia ter uns 15 anos mais velho que nós. Então, no final do dia, depois de um belo dia, belo passeio, muito alegre, nós paramos para almoçar no restaurante do Lira. Quem conhece, conheceu, não sei se existe ainda, era carne de sol com aipim ali de Natal, era uma maravilha. E depois, antes do almoço, a senhora, né, falou, Sérgio, você se incomode se nós orarmos? Eu falei, claro que não, eu sou espírita também. E aí, ela começou a orar, e quando ele começou a orar, eu vi lágrimas descendo, né? Aí ela percebeu e ficou assim olhando para mim e falou assim, deixa eu te explicar, Sérgio, porque nós acabamos, há uma semana atrás, nossa filha única faleceu de leucemia, e nós estamos viajando com o dinheiro que nós levaríamos ela para os Estados Unidos para fazer um tratamento, mas ela não suportou. Bom, então, diante dessa conversa, o assunto foi Deus, eu defendendo o que eu conhecia do Evangelho de Allan Kardec, que todos os caminhos levam a Deus, e ele defendendo que Jesus era o caminho, a verdade, a vida, que Jesus era o único caminho.
Resultado, não deu em nada, né? Eu já cheio de cerveja na cabeça, porque ficamos até 11 horas da noite, eu tomando cerveja e ele água de coco, né? Aí, mas no final ele já estava exausto, né? Ele viu assim como se fosse um grupo assim de nós aqui na praia, assim brincando, andando, porque lá o verão escurece tarde. E ele falou: Sérgio, você acha que todas as pessoas aqui vão estar com Deus? Eu respondi: lógico. Mas foi um lógico, meus irmãos, que eu sabia que não tinha a menor convicção. Eu não tinha convicção no que eu estava falando, mas eu não podia ser contraditório naquelas 3, 4 horas do que eu tinha defendido, que todos os caminhos levavam a Deus. Então, passado isso, essa experiência, nos encontramos no dia seguinte, despedimos, foi embora, trocamos telefone, e eis que passado um mês, e agora começa a entrar o Senhor na minha vida. Passado um mês, um telefonema. Era o Francisco. E então o Francisco falou: eu estou aqui no Rio, no Hotel Nacional, numa convenção. Eu falei: legal, vem hoje à noite aqui jantar na minha casa. Aí eu preparei um jantar, como sempre, eu sou o cozinheiro das casas, né? Aí eu preparei o jantar, igual o Fernando, né? Aí, só que durante o jantar, aquela pessoa começou a transpirar, a passar mal. E ele falou: Sérgio, sua casa está muito oprimida, eu posso orar? Eu falei: claro, eu estou acostumado a fazer limpeza aqui, pode fazer. Porque a minha limpeza era com incenso, né? Você bota ali, começa a defumar. E aí tudo eu fazia a mesma analogia, porque para mim ele estava falando de Deus, eu também, tudo era Deus, né? Bom, então o resultado é que quando ele acabou de orar pelo quarto, pela cozinha e tal, ele parou diante da Sônia e falou: eis que o Senhor vai te curar hoje. Era batista o cara, tá? Igreja batista, não era pentecostal, nada não. Falou assim: eis que o Senhor hoje vai te curar de uma doença incurável. E aí, quando ele se aproximou, que ele fez assim na cabeça dela, não encostou. Aí tinha um sofá atrás, ela voou no sofá. Eu falei: opa, esse cara tem mais poder do que o pai de santo que eu vou. Aí eu fiquei interessado, né? Porque e ele viu que eu fiquei, né, assustado ali, porque eu nunca tinha visto assim, né? Ela já tinha ido várias vezes lá e nunca tinha acontecido isso. Bom, e aí então, depois que ele olha para mim e fala: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu falei: claro, porque meu negócio, o que eu me atraía nos terreiros era o poder que eu via, que eu não tinha visto na Igreja Católica, e nem achava que existia na Igreja Evangélica. E aí, então, eu falei: eu aceito, né? Aceitei Jesus. No dia seguinte, do corpo dela saiu uma coisa muito estranha, e ela foi me mostrar no quarto: olha o que saiu do meu corpo. E ela realmente parou de ter uma doença que ela tinha no útero há muito, e que tomava antibiótico e não ficava boa. Então, eu fiquei: o cara funcionou, o cara realmente tem poder, é o cara, né? E aí, ele começou a me ligar, me dar orientações, né? E nós passamos, então, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui, porque é importante. Não, é isso mesmo, né? Então, o que aconteceu? Naquela noite, Jesus usou o Francisco para cumprir o que está escrito em Marcos 2,17, que diz assim. O que Jesus fala em 2,17? Não, isso. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Jesus não veio chamar os justos. Aí você fala: mas eu não tenho pecado, eu não levei a sua vida, então Jesus não gosta de mim. Não. Jesus te ama. Só que eu não tinha solução. E Jesus veio para que eu pudesse ter solução. Ele ama as pessoas que desde pequeno já estão na 3ª geração, numa família cristã. Claro que ele ama. A minha vida começou com 32 anos. É como se eu nasci de novo, né? Muitos nascem num lar evangélico e já levam a vida toda, 60, 70, 80 anos, diante de uma atmosfera cristã. Não, eu vivia no inferno e Jesus me trasladou para o seu reino aos 32 anos.
E ele fez isso com um camarada que era, né, macumbeiro, cachaceiro, mulherengo, comunista, e se eu botasse mais adjetivo, podia até ser candidato a presidente, né? Mas, então, enfim, meus irmãos, conforme 1 Samuel 16, 7, né? Graças a Deus, que Deus, o Senhor não vê como vê o homem. E muitas das vezes nós ignoramos pessoas à nossa volta, porque nós vemos pessoas como eu. Esse cara não tem jeito. Mas é essa pessoa que às vezes você acha, e eu poderia achar também, que não tem jeito, é que Jesus veio aqui e morreu nessa cruz, para transformar, para que ele possa se tornar um canal de bênção e não de maldição na vida das pessoas, como eu era. Então, o Senhor não vê o homem como o homem vê a aparência. A gente pode ver isso de várias formas, mas, no meu caso, era como eu fiz essa analogia, porque muitas das vezes realmente a gente está cansado. E o Francisco não se cansou de mim. Cara, ele, pelo tempo que nós ficamos na praia argumentando, era simplesmente para ele pensar, deixa esse cara ir para o inferno. Por que eu vou perder tempo com eles? Tem tanta gente que vai... Não, mas o cara lê. O cara veio para o Rio de Janeiro, me ligou. Ele me mandava cartas, eu não lia as cartas dele, mas ele mandava, eu botava na estante. Mandava a Bíblia, eu botei na estante. Até o dia que eu aceitei Jesus. Aí, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ler as cartas. Aí eu vi, por exemplo, a experiência que ele tinha tido com a filha dele. Eles tinham ido visitar a filha dele, e uma hora ela falou assim: papai, Jesus está aqui. Vem aqui me dar um beijo, porque chegou a hora de eu ir. Vocês já imaginaram o seu filho falar isso para você? Esse homem, ele tinha muita experiência com Deus, né? A história dele, né, não quero me alongar muito, mas os pais dele eram do interior do Amazonas, e uma das vezes que ele foi visitar os pais, ele chegou e encontrou todos mortos. Sabe por quê? Porque a mãe, preparando o pão, ela usou um veneno em vez de fermento. Então, esse homem, ele é um homem que perseverou, ele venceu. E ele sabia que ele conhecia um Deus, né, que tinha liberto ele de toda tristeza, de todo mal, tinha dado uma esposa maravilhosa, tinha permitido que ele vivesse essa experiência com a vida dele. Então ele falou assim, e mesmo assim esse homem era um homem especial, porque ele amou, meus irmãos, amou uma pessoa que talvez eu não tivesse a menor paciência. Porque muitos tentaram pregar o evangelho para mim e quase apanharam. Porque eu tinha pavor de padre, eu tinha pavor de pastor, então nem se falar. Para mim, pastor era a pior classe de gente que existia. Era a imagem daquele cara com terno 40 graus lá no centro da cidade, batendo bumbo e gritando. Isso aí é tudo maluco. Bom, seguindo, né? Mas graças a Deus, né, que pelo poder de Deus, Jesus me libertou, né, e aí a gente tem uma palavra muito poderosa em João 8,36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, naquela semana que eu disse que eu aceitava Jesus, cara, eu não conseguia dormir sem beber. Eu não consegui mais beber. Eu mandei um copo de chopp e voltar 3 vezes, porque eu achei que o cara tinha posto aquele copo que fica debaixo onde fica pingando, né? Dos meus olhos, quando eu olhava uma mulher bonita, era pura malícia. Mudou. Eu não tinha mais isso. No meu coração, eu jamais pensava em ter uma família, ter filhos. Isso era responsabilidade. Eu era sempre a favor da lei da conveniência e menos responsabilidade possível. E eu passei a desejar ter uma família, ter filhos, né?
Mudanças nas amizades. As amizades eu não conseguia mais conviver com aquele povo falando palavrão, falando bobagem, só pensando bobagem, né? Eu mentia muito. Eu não conseguia mais nem pensar em mentir. Então, eu experimentei o que está escrito aqui: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E isso aconteceu, meu irmão, é uma experiência real, prática, e tudo aconteceu. Eu ainda não tinha uma igreja, eu não tinha um pastor me influenciando, não tinha nada. Tudo aconteceu de uma forma natural. Eu, a palavra, o Espírito Santo, e esse homem lá de São Paulo me dando orientações por telefone. E ele falou: Sérgio, você precisa escolher uma igreja agora para congregar, mas é um local que você vai chegar e você vai sentir de Deus que este é o lugar que Deus tem para mim. E aí eu visitei várias igrejas na época renomadas, tal, até que eu conheci a Verbo, que tinha começado atividades em 1986, e nós estamos agora em 1987. E tinha o pregador, um casal de missionários, mais outra, devia ter umas 6, 8 pessoas. Mas eu senti, aqui é o lugar que Deus tem para mim. E aí eu falei com a Sônia, nós começamos então a frequentar as reuniões, e logo começaram a ter reuniões na minha casa, dos jovens adultos. Então, o que aconteceu, né? Eu passei pela primeira, na realidade, não foi aí. Então, nesse período foi um pouco mais à frente. Eu comecei a ler muito a Bíblia, e então eis que num sábado de manhã, eu já estava no capítulo 12, quando cheguei no versículo 24 de João, em que está escrito, versículo 12, versículo 24, que eu já falei isso aqui N vezes, é um marco na minha vida, e é uma fundação para muitas coisas que eu penso e faço. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Claro que eu não entendi o que estava escrito. Claro que eu não entendi. Então, qual foi a minha reação? Não entendo. Eu estava sozinho, eu na varanda, olhando para a montanha, a Pedra da Gávea, e ali lendo a Bíblia. Não entendo isso. E nesse momento, como eu falei, eu fui filho de um pequeno agricultor. E o pequeno agricultor não manda fazer, ele também faz. Então, nós tínhamos uma planície em que, aí o Senhor me deu 4 visões. A primeira delas, que eu já não me lembrava mais disso, era uma baixada em que tinham 20 homens, meu pai era um deles, que ia depois de arar a terra, ia cavando com enxadão, e as crianças e mulheres iam atrás, tapando o buraco. Nessa época eu não estudava ainda, estava ali trabalhando com meu pai. E eis que, quando começava a brotar, eu pegava um palito, chamado graveto, né? Um graveto, ia lá e começava a catucar para ver o que estava acontecendo debaixo da terra. E eu observava que aquele grão que tinha brotado não era mais um grão, era uma coisa toda retorcida, meio escura, e alguns grãos, porque eu sempre jogava mais na minha filheira, porque eu queria que ela produzisse mais do que a dos outros, não brotavam, né, claro, e passados uns dias uma galinha ia lá e comia, ou uma formiga, ou seja, e aí então a primeira visão, o Espírito Santo me lembrou dessa experiência. Aquele grão que não morreu, ficou isolado, e aí é o que está escrito, na verdade vos digo, se o grão de milho caindo na terra não morrer, ou seja, não deixar de ser grão, fica ele só, vai vir uma galinha, vai comer e tal, mas se morrer, dará muitos frutos. Aqui começava o meu ministério hoje da Escola de Negócios, vocês vão entender por quê. Essa visão, até hoje, né, como eu falei, é um divisor de águas. Então, o que aconteceu? Aí eu conheci a Verbo, né, em 1987,
E, como eu falei, nossa casa começou a ser usada para reuniões da igreja. Só que a Sônia começou a ficar incomodada, porque a igreja incomoda, né? Você não pode fazer o que você quer, você já tem reuniões, tem marcado um dia. Ela começou a achar as pessoas da igreja meio hipócritas, começou a criar, né, assim como eu estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, ela não estava ainda sendo dirigida pelo Espírito Santo. E aí começou a colocar muitos problemas, até que chegou um dia que ela deu um checkmate. Você tem que escolher ou eu ou a igreja. E eu, na hora, respondi que assim, você está me pedindo para escolher entre Deus e você. E a esse Deus que eu conheci, eu não troco por nada. Então, ela se sentiu nada, né? Porque, por coisa alguma, né? E aí o resultado foi que, meus irmãos, eu fiquei firme nessa posição, e aí eu experimentei o que é realmente viver um inferno num relacionamento. Foi a pior fase da minha vida. Isso aconteceu mais ou menos, eu acho que foi em julho, né? Julho de 1987, mas eu fiquei firme naquilo que Jesus chama de ficar na cruz, né? Fiquei na dor da cruz, e ali firme, esperando ver o que ia acontecer. E é interessante que chegou um dia que ela me falou, olha, eu vou sair e tal, realmente não tem mais jeito, e alugou um apartamento, um prédio vizinho ali, do Parque das Rosas. E naquele dia que ela foi embora, eu tinha que dar uma palestra na Petrobras, e eu falei, caramba, essa palestra vai ser uma droga, porque eu estou confuso, né, essa confusão. Meus irmãos, acontece que foi a melhor palestra que eu dei na minha vida. À noite, isso foi em Macaé, eu estava em Macaé. Aí eu falei, à noite eu não vou conseguir dormir. Meu irmão, eu esqueci de sofrer e dormiu a noite muito tranquila. Aí eu falei, vou vir para o Rio de Janeiro, naquele apartamento, com aquelas coisas que a gente vivia, eu vou sofrer. Mas não conseguia sofrer. Iam passando os dias, e eu esquecia de sofrer, e os dias iam passando, né? Então, eu vivi, na realidade, meus irmãos, nesse período, o que está em Deuteronômio 8.2. Muitas das vezes nós não entendemos por que o povo ficou 40 anos no deserto. Isso se chama prova, o que eu passei. E aqui está em Deuteronômio 8.2, deixando muito claro, e eu creio que todos nós iremos passar por provas, e Deus irá provar o que está escrito aqui. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. A prova normalmente inclui humilhação. É você ficar na cruz esperando realmente, como Jesus ficou, o Pai ir lá e libertá-lo, e levá-lo para a glória. A cruz nos faz subir, não nos faz descer. Mas nós precisamos entender que todos irão carregar uma cruz, né? E nesse período, meus irmãos, eu tinha 3 igrejas orando por uma reversão do processo. Era a Igreja Verbo, a Igreja do Francisco, lá em São Paulo, e eu tinha também a Igreja do Ation, né, que era um chinês que trabalhava comigo, Deus já tinha me ouvido, eu vou falar um pouquinho depois disso, que é importante lá para o que eu faço hoje, muitos não entendem, né, na escola. Bom, mas aí então essas 3 igrejas oravam incessantemente. E isso por uns 2 meses, né, oração fervorosa para o arrependimento, para a volta da Sônia. Até que um domingo, esse Ation, esse chinês, me convidou para no domingo ir a uma reunião da igreja dele, que ia ter num centro de reabilitação. E chegando lá, eles estavam aproveitando para conversar sobre evangelismo. E o tema era que
uma das pessoas, que é a atual minha esposa, estava questionando que elas precisavam de um curso de como evangelizar. Aí, quando eu ouvi aquilo, o sangue subiu, né? Porque eu estava ali só visitando, né, de fora do grupo e tal. Aí eu falei, peraí, vocês estão me dizendo que vocês precisam de um curso para falar do que Jesus fez na vida de vocês? Cara, eu falo do que Jesus fez na minha vida, na fila do pão, na fila do banco, em qualquer lugar, eu conto o que Jesus está fazendo na minha vida. E vocês estão dizendo que precisa de um curso. Então, ficou aquele clima, né, ruim e tal. E, no final, Marilene foi querer conversar comigo e entender o que eu estava falando. Aí eu falei para ela, não, que eu não entendo o que vocês estão falando aí, de ter que fazer um curso para falar de Jesus. Fala o que Deus faz na vida de vocês, pô. Né? Bom, e aí o que aconteceu foi que eu cheguei em casa e a primeira experiência sobrenatural foi aquela que o Espírito Santo me tomou e eu fiquei, e eu tive aquelas, eu contei a primeira visão, eu tive 4 visões quando eu li João 12, 24. A primeira era eu plantando milho com meu pai. Na época também eu queria entender o porquê do sucesso do Japão, eu queria me tornar um consultor nessa área de técnicas industriais. E a segunda visão que eu tive foi um dono de empresa, um diretor, encontrando com um operário na porta da fábrica, e o diretor pergunta para o operário, como é que vai a sua esposa, seus filhos? Ele responde, vão bem. E o operário fala, olha, eu estou com um problema numa máquina, vamos até lá comigo? E aí, então, eles vão caminhando e eu já não escuto mais. A segunda visão foi numa empresa muito similar à que eu trabalhava, o Orton Dresser. Eu era um chefe de engenharia lá, de qualidade. Então, tinha 2 semi-gerentes assim, trabalhando, lado a lado, em aquelas divisórias de vidro, e eu podia ver o que eles estavam fazendo. Um deles estava cotando a sua casa de campo que ele queria construir em Cabo Frio. E o outro estava preenchendo um bolo de loteria assim, loteria esportiva, porque ele queria ganhar na loteria e nunca mais aparecer naquela empresa. E aí o Espírito Santo me faz uma pergunta: como pode essa segunda empresa competir com a primeira? Na primeira empresa você tem o dono, a diretoria, preocupado com o recurso humano, com o homem, com a qualidade de vida dele, da família dele. E, na segunda empresa, você tinha 2 gerentes preocupados em realizar os seus sonhos pessoais. Como pode uma empresa desse tipo competir com a primeira? Impossível. Porque se o gerente não está levando a cabeça para o trabalho, quem dirá o operário? E a quarta visão foi uma sala tipo essa, enorme, um casal discutindo asperamente, e num canto um casalzinho de filhos de mãozinha dada, assustados. E aí o Espírito Santo me pergunta, como pode essa família prosperar? E aí terminou a visão, e aí eu volto para a minha segunda experiência sobrenatural. Quando eu cheguei da reunião lá da igreja, do meu amigo, devia ser umas 5h30, eu tomei um banho rápido e falei, vou deitar 20 minutos, porque a igreja era bem perto do condomínio Parque das Rosas, a igreja Verbo, se reunia na Union Church. E nisso que eu deito e eu, assim, relaxo na cama, o Espírito Santo me toma. E eu começo, meus irmãos, a tremer que nem uma vara verde, assim, e uma alegria, uma sensação de regozijo. E aí, então, vem uma visão. A Marilene, aquela moça que eu tinha conhecido, vestida de branco de noiva. Aí eu falei, poxa. Aí eu levantei, né, me arrumei e fui para a igreja. Cheguei na igreja durante o louvor, eu não sentia o chão. Parecia que eu estava flutuando. Terminou a igreja ainda naquele estado, né? Quem já foi
tomado pelo Espírito Santo sabe como é isso, né? Você fica horas, né, dias. Aí eu fui para casa, cheguei ainda lá, daqui a pouco toco o telefone. Devia ser umas 9 horas da noite, né? E aí era o Francisco. Toda noite, domingo, um grupo se reunia para orar, e eu era um dos causas que eles oravam. E aí, então, eis que nessa reunião desse domingo, que eu tive a visão, uma senhora do grupo deles, que tinha o dom de profecia, discernimento, visão, dom sobrenatural, reconhecido por eles, teve uma visão. E o Francisco começa a gaguejar no telefone para me contar essa visão. Na realidade, o Francisco estava vivendo um dilema, porque o que ele conhecia da palavra de Deus, o que ele orava, estava contradizendo a visão que a mulher teve. Isso foi uma luta para ele. E eu senti isso, porque ele dava volta, aí até que ele falou: Sérgio, olha, a gente não entende como Deus faz as coisas, mas teve uma senhora que a gente não duvida, e hoje, orando, ela teve muito clara uma palavra que Deus tem outra pessoa para você. Aí eu falei: legal, coincidiu com a visão, fiquei quieto, não contei a visão, não tinha contado a visão para ninguém até o dia que eu fui conversar com o pastor, que eu queria me casar. Então, na realidade, a gente aqui começa a viver 1 Coríntios 7,15, que nem eu, nem ninguém, talvez, nem o Francisco, lembrou dessa escritura, que diz assim: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Que em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Vejam bem que ele fala o seguinte: se o descrente, não é se o crente. Se você está vivendo um conflito, aí você, baseado na minha experiência, vai dizer: então se o Sérgio pôde arrumar outra mulher, então eu também posso. Não, não é isso que está falando. Aqui está falando se o descrente tomar a decisão, como a Sônia tomou, de me deixar, então, aí, neste caso, deixe aí. Ok? Porque isso aqui pode gerar confusão, né? Bom, então, no dia seguinte, feito esse parênteses, no dia seguinte, a primeira coisa, né, fui ansioso me encontrar com a Tion, tal, quem é aquela moça assim? A Tion, me dá uma notícia terrível, falou assim: Sérgio, esquece, ela é comprometida com outro homem, ela vai para os Estados Unidos, vai fazer mestrado, doutorado lá, mas eu tenho outras pessoas que, cara, tem muito mais a ver com você. Eu falei: tá bom, então a minha visão, Deus tem outra pessoa, que nem a mulher falou, o Francisco falou, mas não é a Marlene. Mas aí, passado alguns dias, o Ation de novo, né, preocupado de eu ir para a Gandaia de novo, começa a me chamar para as reuniões da igreja, da igreja dele. E lá sempre quem estava? Marilene. Até que um dia, Marilene chega para mim e me pergunta se eu quero ir com ela numa festa de formatura. Eu falei: opa, está interessado. Aí eu vou toda animada, né, mas muito educada, tal, né, cerimonioso. Aí na volta para casa, eu nada dela falar nada, eu abro o coração. Falei: Marlene, olha, eu queria te dizer que eu estou gostando muito de você. Aí ela falou: olha, eu peço perdão, decepcioná-lo, mas a minha intenção é amizade com você. Aí eu falei: olha, você desculpa, mas quem não quer amizade sou eu, porque você vai querer ser meu amigo e eu estou com outras intenções em você, então isso não vai dar certo. Então, o resultado, fui para casa, tal, mas passado alguns dias, umas 3 ou 4 semanas, eu lá na expectativa, quem é que Deus tem para mim, né? Toco o telefone: Marilene.
olha, Sérgio, eu fiquei confusa com a nossa conversa no carro, voltando para casa, e se fiquei confusa, era sinal de que o meu relacionamento com a pessoa que eu estou não era para continuar. Então, eu escrevi uma carta, porque ele estava morando em Nova York, desfazendo o compromisso, e eu gostaria de te conhecer mais. Aí marcamos para jantar, fomos jantar, aí depois conversamos, né, contei mais da minha história e tal, e depois veio um cinema, e aí aconteceu o primeiro beijo. Começa a coisa a melhorar, né? Aí aconteceu o primeiro beijo, e resumindo, né, para não ter mais coisas que escandalizem vocês, mas não teve nada. Então, o que aconteceu? Era em julho, isso foi eu a conheci em fevereiro, março. Em julho, nós tomamos a decisão de nos casar. E aí fomos falar com James, que era o pastor da igreja. Falei, James, olha, eu e Marlene, como você sabe, estamos namorando e tal, e tomamos a decisão, tinham passado 3 meses, nos casar. Aí o James falou, de jeito nenhum. Cara, você acabou de sair de um relacionamento, ela tinha outro relacionamento, vocês estão há 3 meses juntos, já quer se casar? Isso aí vai dar problema, cara, não está do jeito do James, americano, né? Dominando um pouco o português. Aí eu falei, bom, James, então deixa eu te contar. E aí, pela primeira vez, Marilene ouviu e James ouviu o meu testemunho do que o Espírito Santo tinha mostrado naquele domingo e a confirmação do pastor, do grupo lá de São Paulo, da Igreja Batista, que estava orando por mim. Aí, depois que eu contei, ele falou para a gente, olha, se Deus falou com vocês, quem sou eu para falar o contrário? E aí marcamos o casamento, casamos dia 24 de setembro, né? E em novembro, né, mais ou menos não, em novembro eu viajei para o Japão, realizando um dos meus maiores sonhos, porque eu estudava sobre o Japão, mas eu queria conhecer o Japão, eu queria estudar no Japão. E aí eu tinha conseguido já no meu novo trabalho, junto a Escavagima, um relacionamento que me proporcionou ir para um curso no Japão, que a seleção era feita 1 ano antes. Mas, pela primeira vez, eles aceitaram uma pessoa a mais. O curso eu teria que pagar uns 20%, que dava equivalente a hoje, sei lá, uns $15 mil, e eu ganhei bolsa de graça pela primeira vez. E quando eu cheguei no Japão, ainda recebi quase $2 mil para usar, de bolsa. Não me pergunta por quê. A pessoa que cuidava desse assunto no Brasil ficou revoltada, porque ele deixou de ganhar uma comissão, mas foi isso que aconteceu, meu irmão. E o que mais? E aí Marilene foi no final do curso, nós nos encontramos e vivemos a segunda lua de mel, né? Então conhecemos o norte do Japão, depois fomos para o Canadá, foi uma coisa maravilhosa, né? E dezembro de 1983, então, eu tenho a terceira experiência sobrenatural. Marilene estava grávida de mais ou menos 2, 3 meses, de novo, na mesma... Não, já não era outra cama. Deitado, com Marilene do meu lado, domingo, depois de um dia de piscina, tal, praia, eis que eu vejo uma criança correndo em volta da minha cama e quase se chocando numa mesa de cabeceira, a ponto de eu fazer assim, tão real que foi. Aí eu falei, Marilene, eu acabei de ver um menino, eu acho que você vai ter um menino. E ela tinha 2, 3 meses, eu falei, eu não quero saber resultado, tal. Bom, Pedro nasceu, estava lá eu olhando, né, ele sair da barriga, né, porque foi cesariana, e a carinha era diferente, mas eu falei, mas Deus me mostrou que eu teria um filho. E aí foi um filho, então está tudo bem. Só que, passados uns anos, eis que eu vejo na estante uma foto do Pedro com 2 anos. E aí eu me lembrei do rosto do menino. E então, meus irmãos, eu pude entender uma escritura que eu não conseguia entender, que está em Efésios capítulo 1, versículo 4, que fala assim, porque Deus, capítulo 4, isso, porque Deus nos escolheu nele
antes da criação do mundo. Nós todos já existíamos antes da fundação do mundo. O que Deus fez foi tirar o Pedro, na idade lá de 2 anos, me mostrar, voltar para a eternidade e nascer no tempo certo. E isso não tem nada a ver com a teoria da reencarnação, porque também está escrito em Hebreus 9, 27, que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, essa minha experiência foi simplesmente para mim entender a eternidade. Todos nós, ele poderia ter me mostrado o Pedro com 50 anos, mas ia demorar 50 anos para mim poder reconhecer o Pedro. Por isso que ele me mostrou com 2 anos. Né? Então, é muito importante a gente, não é só ter a visão, mas é também entender o que Deus está querendo te mostrar e, na realidade, te capacitar, né, no conhecimento dele. Mas aí veio a segunda aprovação. 1992, Marilene começa a sentir muitos enjoos, já tínhamos o Pedro, passar mal na ida para o trabalho, e ela tinha que parar no caminho, na praia de Copacabana, naqueles bares, para poder ir ao banheiro, vomitar e tal. E, finalmente, um diagnóstico: tumor na cabeça. Tumor no centro da cabeça. Depois de fazer vários tratamentos, tal, não tem solução, tem que tirar o tumor. Eu só pensava: Deus, eu vou criar meu filho sozinho. E aí, já tinha sido avisado, né, que aquela cirurgia ia deixar sequelas. Não tinha como, naquela época, fazer uma cirurgia com o tamanho do tumor que era, onde estava, sem sequelas. Então, depois do culto, de um domingo, nós iríamos na segunda-feira para São Paulo, visitar um renomado neurocirurgião. E tinha uma senhora lá de Manaus que frequentava a Igreja Verbo, e ela, no final, perguntou se podia orar pela Marilene. Marilene, depois de consultar o Jaime, deixou orar. E eis que nós chegamos em São Paulo e passamos um constrangimento, porque o médico não encontrava o tumor. E eu ainda falei: doutor, o senhor quer que eu mostre onde? Ele falou assim: não, eu sei onde é que é a hipófise, mas aqui não tem tumor. Porque se tivesse mantido o tumor, teriam operado, teriam aberto a cabeça dela. Não adiantava abrir a cabeça para descobrir que não tinha tumor. Então, o tumor teve que sumir da tomografia. Isso, quem conhece neurologistas, tal, quem tratou da Marilene foi Sérgio Novis, da equipe, que era um dos melhores neurologistas do Rio de Janeiro. Então, não tinha, assim, estava lá escrito, né, tumor, só que o tumor desapareceu, meus irmãos. Então, pela primeira vez, eu e Marilene, antes eu não tinha o Senhor Jesus, quando eu ouvi que ninguém aqui vai andar, e eu corri com 15 anos. Agora com o Senhor. Fatos são fatos, a realidade é a realidade de Deus. Os laudos médicos, o que for, isso não é a realidade. Realidade, verdade é a de Deus. Amém? Então, se vocês estão vivendo algum problema com uma situação impossível, isso é um fato, mas a realidade é a de Deus. Bom, então, e aí então eu conheci, né, pude provar, né, nossa fé foi novamente provada, conforme Tiago 1, 2, 3, que fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, depois dessas experiências, foi a primeira vez que minha esposa, depois de anos, gerações de uma igreja batista, teve uma experiência sobrenatural. Nosso relacionamento, nosso posicionamento diante de Deus muda, porque a gente passa a viver um descanso. Nós tínhamos vivido a pior notícia: vai morrer. E não morreu.
Descanso é nada a te atribular. É você verdadeiramente viver a paz do Senhor. Não é algo só que você verbaliza, é algo que você vive, independente das circunstâncias. E também comprovamos, nesse período, já algo material acontecendo em nossa vida, que é em Malaquias 3.10. Malaquias 3.10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, no grego é manutenção da minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então, meus irmãos, como eu já falei aqui, eu era um péssimo, cheguei na igreja, mas era muito difícil para mim dar dízimo, dar oferta, dar dinheiro, porque eu me lembrava das ironias do Chico Anísio e dos outros comediantes, E até que eu comecei a dizimar, eu consegui dizimar o valor bruto total do que eu recebia, Não era um percentual do dízimo, Porque eu comecei dando 1%, depois 2%, mas aí eu experimentei, então, a bênção. E como é que eu experimentei essa bênção? Como eu falei no dia 26, eu não tinha nada aos 32 anos, 33 anos, eu só tinha um apartamento de quarto e sala que a dívida era maior do que o valor do apartamento. E naquele período, eu não só fiz uma troca no apartamento, a dívida foi anulada contra o corpo jurídico, porque eu tinha entrado numa ação contra a Caixa Econômica e tinha perdido em todas as instâncias com os melhores advogados da Vale do Rio Doce. Mas a dívida foi anulada administrativamente na Caixa Econômica, permitiu que eu trocasse na cobertura que eu tenho até hoje, dando na época, isso em 1900 me lembro agora, não tenho a data, R$30 mil a mais, 1996, por aí. Então, meus irmãos, do pior salário que eu era entre meus amigos do mundo antigamente, eu passei a ser um dos melhores, Nunca consegui ser ambicioso e querer cobrar das minhas consultorias valores exorbitantes. Para muitas empresas eu trabalhei de graça, mas Deus multiplicava o que entrava, O sítio é um exemplo disso. No dia que eu comprei e paguei o sinal do sítio, eu recebi a notícia, na época eu estava como diretor de uma joint venture, de uma fábrica alemã e uma brasileira, e eu recebi diretora aqui no Brasil, então eu recebi a notícia que o sócio brasileiro não queria continuar, mas, então eu não tinha mais motivo por que receber dinheiro, talvez receber um mês de gratificação, tal. Entretanto, eu tinha comprado um sítio, e eu tinha um plano de construir uma casa. Resultado, eu fiquei recebendo, sem trabalhar para eles, comecei a trabalhar para outros, durante todo o período de construção, até que eu concluí a piscina e todo o gramado. Então, vocês vão lá no churrasco, vocês vão ver, aquilo foi milagre, não foi dinheiro que saiu do meu bolso por eu estar trabalhando, não, foi Deus derramando, como está escrito, bênçãos na minha vida, E também experimentei Malaquias 3.11. O que Malaquias 3.11 fala? E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Então o dízimo, ele não só é um fertilizante, mas também ele evita que o devorador leve o fruto do nosso trabalho. E como é que eu vivi essa experiência? Nas minhas consultorias, eu tinha tido muito sucesso numa fábrica, em que de 500 toneladas nós passamos para 3.000 toneladas em 5 anos, e 6 anos, E então um dos donos resolveu montar uma outra fábrica de autopeças de escapamento. E ele falou: Sérgio, eu já falei com meus outros sócios, eu quero você lá, você vai ter 25%, não precisa botar um tostão.
Falei, tá. Aí cheguei em casa, contei, eu e minha esposa, Marilene, muito felizes. Cara, não vou botar nenhum tostão e vou ter 25% da fábrica. Isso é mole, né? E então, meus irmãos, eu cheguei na igreja, domingo, e separadamente eu consultei a 2 presbíteros. O Jorge, o pai do Davi, que já está com o Senhor. Eu falei, Jorge, é isso. Aí o Jorge parou e falou para mim, não sinto paz. Aí eu falei, bom, ela não sabe nada, né? Vou procurar outro. Aí chega para o Norberto. Norberto, é isso. Aí o Norberto, que muitos de vocês conhecem, parou, mesma coisa, falou, Sérgio, não sinto paz. Aí, meus irmãos, foi difícil. Chegar em casa, falar, Marlene, olha, consultei 2 irmãos, e ambos disseram que não sentem paz. Eu vou desfazer o negócio. Eu já tinha dado minha palavra. Aí eu tive que, na segunda-feira, desfazer minha palavra e me comprometer a trabalhar de graça para eles, para pagar o preço da minha palavra que eu tinha dado. Eles não aceitaram, tal, me davam algum dinheiro, tal, mas não tinha remuneração por isso. Então, enfim, meus irmãos, eu tive também não só a experiência da bênção, mas também do livramento. Porque, apesar de todas as experiências que eu tive, o meu coração focou no dinheiro, focou no ganho. Eu deixei de ser espiritual, o dinheiro né? E graças a Deus, é por isso que a palavra de Deus diz, o coração é enganoso. A gente nunca pode tomar decisões baseado no coração. Todas as nossas decisões em conselho, consultando ao Senhor, ouvindo de Deus e procurando normalmente confirmação de 2, 3 pessoas. Então, meus irmãos, Provérbios 15, 22 deixa muito claro isso, que diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, meus irmãos, abril de 1996, sou convidado para me tornar presbítero da igreja. E eu falei, Norberto, eu estou te ajudando, mas eu não quero cargo, eu não quero ser presbítero. Não, mas você está servindo, você que está me ajudando, está sendo meu braço direito aqui. E eu, na época, não conhecia essa escritura, 1 Timóteo 3,2, que diz assim, é necessário, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. James, ninguém me julgou por essa escritura, mas depois, quando eu li isso, eu fiquei me julgando e outros irmãos questionaram, falaram, poxa vida, mas pode isso, não pode, né? Então, meus irmãos, eu acho que aí a gente, para tirar essas dúvidas, a gente tem que verdadeiramente crer na eficácia ou não do novo nascimento, do batismo. O que diz o batismo em Colossenses 2, de 12 a 13? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou de todas as transgressões. Então, antes do batismo, antes do Senhor, nós éramos dignos da ira de Deus, desqualificados para qualquer função no Evangelho.
até sentar nesse banco dessa igreja. Porém, em Cristo Jesus, né, limpos pelo sangue, pelo poder que há no sangue de Jesus, Deus faz nova todas as coisas. E isso está confirmado em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que se alguém, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 8h20? Eu preciso de 5 minutos mais, pode ser? Eu espero que nesses 5 minutos eu não crie a confusão do dia 26. Então, meus irmãos, eu quero aproveitar para mostrar como Deus me mostrou o porquê que hoje eu estou na escola de negócios. Por que hoje eu tenho entusiasmo pela escola de negócios, que muitas pessoas não entendem, nem minha esposa entende. Bom, toda a experiência que eu contei no mercado de trabalho, né, eu trabalhei para... na realidade, tem um objetivo, né? Porque Deus ele está num tempo de mudar a igreja de hoje para a eclesia. Né? O que é a eclesia? Eclesia são os eleitos e chamados para governar. E isso não vai acontecer enquanto cada um de nós que estamos sentados na igreja não entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, para o que fomos chamados. Nós não fomos chamados para assistir reuniões, nós fomos chamados para sermos pescadores de homem, agentes de transformação, aonde nós estivermos atuando. E essa experiência ela foi confirmada porque dos anos de 1900 e depois do treinamento do Japão, depois da visão de João 12:24, de 91 até 95, eu praticamente fiquei 2 anos visitando empresas, as melhores empresas na Europa, nos Estados Unidos, né? E nesse período eu trabalhei para 26 empresas. E em todas as empresas eu tive muito sucesso, inclusive num dos casos, que foi essa empresa que passou de 500 para 3.000 toneladas em 6 anos, durante uma recessão no mercado automobilístico, era a fábrica de autopeças. Foi um case de sucesso que saiu na Gazeta Mercantil, e eu tinha esse jornal e eu perdi, não sei onde é que está, né, em que eu dou uma entrevista e que gerou até uma polêmica, porque eu falei que nós não trabalhávamos baseado no que acontecia em Brasília, mas naquilo que... em suma, falei alguma coisa como se Brasília não tivesse influência nenhuma no sucesso que a gente estava fazendo, nem no prejuízo, que a gente tinha outra visão. Mas isso foi mal interpretado na época, etc. Mas, enfim, foi um case de sucesso. E uma das coisas que eu encontrei em todas as empresas que eu trabalhei, que foi uma doença que eu não consegui resolver, se chama egocentrismo. E levou essa empresa que eu trabalhava, que Deus me deu uma visão alertando a eles de um elefante de papel. Eu falei, é tempo de vocês se arrependerem, porque a ideia deles era ficar tão grande que iam quebrar todas as empresas na América do Sul. De 5º lugar, nós fomos para 1º, no Brasil. E aí, então, mas é problema de ego, problema de querer ser o maior, de que grande. E esse problema eu encontrei nas 26 empresas que eu trabalhei. Era como o Dennis Peacock fala, areia que você coloca numa engrenagem, a coisa não anda. Né? Problema de ego, problema de... cria divisão, cria, em suma, confusão, né? O tempo todo. Eu estou querendo correr aqui, estou me perdendo um pouquinho. Então, o que eu posso dizer para vocês é que se na casa de vocês, na família de vocês, na vida pessoal, na empresa, em qualquer lugar, não houver morte, se o grão de trigo não cair e não morrer, não há prosperidade. Em todas essas empresas que eu encontrava essa barreira, eu me lembrava da pergunta:
como pode prosperar? Porque eu vi aquela situação e aí me vinha a pergunta que o Espírito Santo me fez. Então, eu passei a sentir muito forte o desejo de escrever um curso, né? Só que eu, com família, igreja e consultoria, eu não tinha tempo. Até que em 2004 chegou na minha mão o livro mestre do livro que hoje é o primeiro módulo da Escola de Negócio, que se chama Fazendo Negócio à Maneira de Deus. Foi muito difícil eu chegar no capítulo 5, que é o que eu queria escrever, porque ali ele falava de Deus, um homem de negócio, ele falava que o trabalho de um pastor tinha a mesma importância do que o trabalho de um executivo lá fora. Eu falava, como, cara? Um está querendo ganhar dinheiro, outro está querendo ganhar vida. Essas coisas não faziam sentido para mim, né? Mas aí eu cheguei, o Espírito Santo foi trabalhando, foi me lembrando, né, de tudo que eu tinha passado, tinha vivido, e eu conheci o autor do livro, fui lá, conheci a escola. 2014, começamos a ministrar para os membros, 2015 para já pessoas de outras igrejas, 2018 já começamos com aulas presenciais, 2020, devido à pandemia, passamos a aulas online. O ano passado já chegamos, usando o Nivaldo como professor em espanhol, já chegamos na América Central, né? E hoje, 4 às 5, eu tenho uma reunião com juristas, né, tal, e foi convidado uma pessoa para falar dos seus 50 e poucos anos, e eis que eu vi Deus usando ele da mesma forma com que Deus me usou, e chamando para o ministério no mercado de trabalho. Ou seja, fora das 4 paredes. Não significa que o que nós fazemos aqui não tem valor, tem muito valor, né? Porém, nós não podemos estar limitados, vocês não podem estar limitados a assistir o meu trabalho. Vocês têm uma tarefa. Deus os fez pescadores de homens, transformadores. Cada local que vocês estão é uma África que precisa ser ganha para Jesus. Amém? 7 por 24 horas que nós somos filhos de Deus, né? Pescadores de homens. Aquele homem que falou de Jesus, ele falou de Jesus durante as suas férias, tempo de descanso. Ele não tirou férias para Jesus. Então, meus irmãos, durante esse período também que eu estava implantando a escola, eu vivi um dilema, né? Poxa vida, até aqui numa aula da Escola Sobrenatural, que eu fiz 2 vezes, tão bom que é. Eu estava numa aula assistindo, e aí então o irmão ele falou assim, não, mas eu não entendo se Deus é bom, se Deus é soberano, como é que ele permite uma pessoa estar sofrendo? Eu falei, é verdade, como é que ele permite uma criancinha estar sofrendo, sendo assim, assim? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque essas coisas eu fico ali lutando, né? E aí Deus falou claramente para mim um dia, dirigindo, essa foi a última experiência, né, com uma voz metálica, o argumento era, se Deus está no controle de tudo, Ele está permitindo isso. E aí Deus então falou comigo, eu não estou no controle de todas as coisas, eu governo sobre todas as coisas através das minhas leis, princípios e valores. E aí eu concluo com esse texto. Deus criou o universo, mas não está no controle de todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas, e uma vez filhos, somos convidados a cogovernar com Cristo, em conformidade com suas leis, princípios e valores, colocando as coisas em ordem à maneira de Deus. A criatura anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então eu deixo isso com vocês, peço perdão, realmente extrapolei, nunca aconteceu isso, mas não é fácil, 30 e poucos anos, e não falei tudo porque tem muitas coisas que não ia agregar muito mais do que nós falamos. Então eu peço a vocês que vão para casa hoje, e aliás eu queria orar um pouquinho agora. Senhor nosso Deus, eu te peço, Pai, que essa experiência que o Senhor permitiu que eu passasse, Espírito Santo, eu te peço que a cada um aqui que
que está no processo, que está na trajetória, que o Senhor continue a sua boa obra na vida de cada um. Eu te peço que o Senhor esteja mostrando aonde eles estão e aonde o Senhor quer que eles cheguem, porque cada um aqui, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor chamou, colocou nessa igreja, não é para esquentar um banco, Senhor, é para se tornar um agente de transformação da sua sociedade, é para viver a sua palavra viva e transformadora. Então, assim, eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe a cada um aqui, cada familiar, cada filho, Senhor, que dê graça a cada um deles para viverem essa realidade. Muito obrigado, Pai. Amém.